A natureza tem seus assassinos. Montanhas de fogo, montanhas de gelo, enormes muralhas de água, redemoinhos de vento. Eles não podem ser detidos, mas devem ser estudados, mapeados e monitorados. Caso contrário, todos nós estaremos em perigo. Por isso observamos, escutamos e nos empenhamos para poder antecipar quando e onde será o próximo ataque destes que são os maiores pesadelos da natureza. Um dia tranquilo na costa da Carolina do Norte, pouco antes do feriado do Dia do Trabalho. Mas o final do verão não é a única coisa visível no horizonte. A 750 quilômetros da costa, um assassino está à solta. Uma monstruosa tempestade chamada Fran. Na base aérea de Pope, perto de Fayetteville, Carolina do Norte, um grupo de elite se prepara para a batalha. Seu adversário, o mais mortífero fenômeno climático da Terra, um furacão. Milhares de vidas e centenas de milhões de dólares dependem desta missão. Quando, onde e com que violência Fran vai atacar? Para responder a estas questões de vida ou morte, estes homens, os caçadores de furacões, irão voar direto para dentro do olho do gigante. Sua missão é das mais arriscadas. Penetrar com um avião de mais de 30 anos de atividade no interior de ventos que podem atingir 300 km por hora, para medir com precisão científica as forças de um furacão atlântico. Setembro de 1938, a costa leste é atingida por um furacão tropical. Por 2 dias, da costa de Nova Jersey até o Maine. Eles atacam com uma terrível frequência, mas de um modo aleatório que nenhum homem e nenhuma máquina é capaz de prever. Cada tempestade tem uma personalidade própria e mortífera. Atribuímos a elas nomes de pessoas: Hugo, Camille, Andrew, Fran. 1 bilhão de pessoas vivem no seu caminho num cinturão que circunda o globo, da Ásia até a África e daí até as Américas. As tempestades que os norte-americanos chamam de furacões são designadas por nomes diferentes em outros países. As grandes tempestades do Oceano Índico são chamadas ciclones. Elas têm devastado repetidas vezes a Índia, Bangladesh e países vizinhos. Um desses ciclones, em 1970, causou mais de 150 mil mortes. A oeste do Oceano Pacífico, eles são chamados tufões. Quando o tufão Angela se abateu sobre as Filipinas em 1995, mais de 1 milhão de pessoas tiveram que abandonar suas casas e fugir para escapar da morte. Ciclone, tufão ou furacão. Seja qual for o seu nome, as tempestades dos trópicos são assassinos naturais, geradas pelas mesmas condições aparentemente banais. Um furacão do Atlântico começa como uma depressão tropical na costa da África. Os ventos carregam essa tempestade incipiente através do oceano na direção do oeste, onde ela é alimentada pelo calor do mar. No fim desse trajeto, ela cresceu até se transformar num redemoinho de vento com quase 500 quilômetros de diâmetro. Os furacões são avaliados numa escala de 1 a 5.
Um furacão de categoria 4 ou 5 arrasta ventos de mais de 200 km por hora e pode atingir a costa com a força de uma bomba atômica. Foi o que fez o furacão Andrew. Quando atingiu a costa da Flórida em agosto de 1992, Andrew causou terríveis estragos. Ao se dissipar, deixou atrás de si 61 mortos e uma devastação de cerca de 30 bilhões de dólares. Para sobreviver ao impacto direto de um furacão, um edifício precisa ser construído como uma fortaleza. Este bunker de concreto é o novo quartel-general na batalha dos Estados Unidos contra os furacões tropicais. A sede anterior foi destruída pelo furacão Andrew. Bem-vindos ao Centro Nacional de Furacões em Miami, Flórida. Com a estação dos furacões chegando ao auge, o centro de pesquisas está em alerta vermelho. Analistas trabalham febrilmente tentando rastrear ao mesmo tempo 3 furacões. Por enquanto, o perigo maior parece estar no furacão número 2, Fran. A tarefa do Centro de Furacões é prever o futuro, transformar montanhas de informações meteorológicas numa previsão exata que pode salvar numerosas vidas. Cada furacão tem um perfil diferente. Alguns são mais previsíveis do que outros. É mais fácil prever para onde eles se encaminham do que saber se vão se intensificar ou não. O pior caso é o de um furacão que se intensifica rapidamente e vai na direção do litoral. 34 knots, 150, 120, 120. Os analistas trabalham sobre o fio da navalha. Se derem um alerta cedo demais, o furacão pode mudar de direção no último minuto, com consequências fatais. Se demorarem muito, as pessoas que estão no caminho da tempestade não terão tempo de fugir. Os cientistas se baseiam em imagens de satélite para rastrear as tempestades através do Atlântico, mas os dados mais importantes vêm de outra fonte. Os satélites nos fornecem muitos dados quando o furacão ainda está relativamente longe da costa. Mas nós colhemos dados muito mais precisos sobre a estrutura dele através das aeronaves caça-furacões. Correção 353 em 6. Ok, os ventos estão começando a aumentar. A 300 quilômetros da costa, os caçadores de furacões se aproximam de Fran. Aquilo que os analistas da Flórida estudam à distância, eles vão examinar no próprio local. É como subir uma montanha russa, a parte mais elevada da montanha russa. De uma hora para outra, o avião cai uns 700 metros. E não é brincadeira. Este é geralmente o quadrante mais difícil. A missão fica cada vez mais difícil. Ao combater ventos de mais de 300 km por hora, o velho avião passa por um teste de resistência. Isto foi um alô da parte de Fran. Ok, o que está vindo agora é o último recado do vórtice. Okay, what's coming now is the last vortex message, or the last fix from an aircraft that's out there flying in France, been out there all night. Na Flórida, os analistas acompanham o deslocamento do furacão e de seus caçadores através do Atlântico. Nós podemos ver que a pressão ao nível do mar está baixando. A tempestade continua forte neste instante. Enquanto a tempestade se aproxima da costa, os jornalistas pressionam o centro para que anuncie logo em que direção França encaminha. Se o impacto for direto, os danos podem ser substanciais. Mas o ponto exato do impacto é impossível de prever, enquanto a equipe que está no ar não tiver atingido o olho do furacão. Você não reparou quantos metros perdemos com este aí, hein, Chris? O objetivo dos caçadores de furacões está logo adiante, no centro do próprio furacão. Agora estamos chegando a uma área que é uma espécie de centro da tempestade. É como uma espiral voltada para dentro com anéis concêntricos e estamos entre eles. Dados minuciosos colhidos do centro do furacão são essenciais para as previsões. Os satélites e o radar não podem fornecer esses dados, somente a leitura direta. A velocidade do vento e a pressão do ar serão medidas através de uma sonda, um bloco de instrumentos lançado para fora do avião quando este cruza o centro do redemoinho.
Imagens de computador mostram o que a câmera não registra. O avião mergulhando nos ventos mais perigosos que cercam o centro do furacão. A pressão cai. Os ventos diminuem. Os caçadores estão no olho do furacão. Sim, uma bela imagem. O ar tranquilo no olho do furacão é cercado por muralhas de chuva e de nuvens que giram no vento. Uma visão espetacular, conhecida como efeito estádio. Agora vamos avançar e preparar o lançamento. Pronto para lançar. Piloto, vento vindo da direita, 15. A primeira das 4 sondas é lançada numa viagem sem volta na direção do mar. Os satélites vão acompanhar sua queda e retransmitir os dados até o centro de furacões. Que número foi esse lançamento? Número 126? Um levantamento completo dos dados requer mais 3 passagens pelo olho do furacão. Depois de arremessar todas as sondas, a equipe no avião recebe um sinal de ok dos cientistas na Flórida. Mensagem recebida do Centro Nacional de Furacões. Cumprimentos a toda a tripulação. Hurricane hunters are providing valuable information, and this morning they have had a particularly rough ride. We should all be grateful to them. Ed Rappaport, forecaster, NHC. Please extend to the rest of the crew. É bom ver o trabalho ser reconhecido. Os caçadores de furacões ajudaram a descobrir para onde França encaminha, mas isso não serve de consolo aos que estão no seu trajeto. Terra firme, Wilmington, Carolina do Norte. Pela segunda vez em menos de 3 meses, esta faixa da costa do Atlântico se prepara para o pior. Pelo menos, eles têm uma longa experiência a seu favor. Às vezes, as ameaças que vêm do oceano tomam um rumo inesperado. Em janeiro de 1990, um furacão tardio devastou o sul da Inglaterra. Ventos de 165 km por hora deixaram 39 vítimas fatais. Com pouca experiência em prever estas tempestades, os ingleses ficaram completamente indefesos. Mas mesmo nos Estados Unidos, os alarmes não são suficientes para evitar o caos e a destruição. Fran atingiu a costa com ventos de quase 180 km por hora. Nós não conseguíamos ver o que tinha acontecido quando o furacão chegou às 10h30. Foi a primeira vez que uma tempestade assim me deixou com medo. O vento parecia que não quer parar. Quer dizer, a gente rezava para não morrer ali, para que não caísse uma árvore em cima de nossa casa. Muitas casas desapareceram, foram totalmente destruídas.
A gente via as árvores indo para lá e para cá. E o som era muito estranho. Era como de um trem de carga. Tendo causado prejuízos de 5 bilhões de dólares, Fran foi o terceiro furacão mais custoso na história dos Estados Unidos. Muitos cientistas acreditam que com o aquecimento global e o alongamento dos ciclos climáticos, tempestades ainda mais violentas estão para acontecer. A próxima tempestade a atingir esta costa poderá ser muito mais catastrófica. Somente o tempo e os caçadores de furacões poderão dizer. Na zona onde as tempestades tropicais cedem lugar às correntes árticas, outras ameaças rondam o oceano. Gelo, uma das substâncias básicas da natureza. Água comum tornada sólida com o frio. Bela, abundante e mortal. Vagando à solta pelas rotas marítimas, cada iceberg é um assassino em potencial. A única maneira de evitar a catástrofe é penetrar nessas águas ameaçadoras e rastrear o perigo. Com milhares de icebergs à solta e milhares de navios em perigo, esta tarefa exige um esforço internacional. Um ataque coordenado pelo mar e pelo ar num campo de batalha que se estende por quase 1 milhão de quilômetros quadrados de água fria. A força esmagadora desses blocos de gelo tem ameaçado há séculos os navios que cruzam as águas do Ártico. Mais ao sul, o que os marinheiros temem não é o cerco das massas flutuantes, mas os lobos solitários do mar. Os icebergs. Estes monstros de milhões de toneladas podem ter a altura de 20 andares acima da água. Mas o verdadeiro perigo está embaixo. Cerca de 90% do volume de um iceberg escondem-se sob as ondas. Gelo supercomprimido, mais duro que o aço. Ainda mais traiçoeiros são os chamados growlers. Quase invisíveis ao radar, esses pequenos icebergs podem atingir um navio com força devastadora. A costa oeste da Groenlândia é o lugar de origem dos icebergs do Atlântico Norte. A cada ano, milhares de blocos enormes de gelo se desprendem das geleiras que cobrem a Groenlândia. Arrastados pelas correntes do Labrador, cerca de 1.500 icebergs descem a cada primavera na direção das linhas de tráfego marítimo. Na superautoestrada do oceano, um cruzamento não patrulhado significa sempre um desastre prestes a acontecer. A presença mortífera dos icebergs é marcada pelos túmulos de suas vítimas. E nenhum acidente no gelo é lembrado com mais emoção do que o do transatlântico Titanic. Quando partiu do sul da Terra Nova em 14 de abril de 1912, o Titanic era considerado a prova de naufrágio. Mas naquela noite, seu capitão, sua tripulação e os passageiros descobriram o quanto estavam enganados. Mais de 1.500 homens, mulheres e crianças afundaram com o Titanic. A notícia chocou o mundo e ainda domina a nossa imaginação até hoje. Em Halifax, na Nova Escócia, 3 cemitérios guardam os restos de algumas das vítimas. Outras ficaram sepultadas no mar a 3.000 metros de profundidade. Da comoção que se seguiu ao desastre surgiu uma reação aos icebergs. A Guarda Costeira dos Estados Unidos retorna às suas atividades de tempo de paz, caçar icebergs nas águas do Atlântico Norte. Em 1914, numa resposta direta ao caso do Titanic, a Patrulha Internacional do Gelo fez-se ao mar.
Desde então, a Guarda Costeira norte-americana passou a liderar esses esforços, vasculhando o norte do Atlântico à procura de icebergs. Depois da Segunda Guerra Mundial, a Patrulha do Gelo começou a operar também no ar, além de sua ação no oceano. Sua missão, salvar vidas e evitar prejuízos. Seu método, traçar as fronteiras variáveis entre águas seguras e águas perigosas e transmitir essas informações a quem atravessa os mares. Em seu Hércules C-130, a patrulha pode cobrir cerca de 3.000 quilômetros por dia. O radar aumenta o campo de visão da patrulha num raio de 40 quilômetros. E o rastreamento por meio de satélites pode determinar a posição de um iceberg com precisão de centímetros. Mas apesar de toda a alta tecnologia de que dispõe, a Patrulha do Gelo ainda depende da observação humana. Ei, Rusty, venha dar uma olhada aqui. Eu tenho uma grande concentração de nuvens à frente. Os homens que vasculham o oceano à procura de icebergs são chamados pegadores de gelo. São observadores treinados que anotam o tamanho e a forma de cada iceberg, informações essenciais para seu trabalho. Levantar dados sobre os icebergs significa investigar as correntes marítimas. Para isso, a Patrulha do Gelo lança mão de sondas. Assim como as sondas usadas pelos caçadores de furacões registram as condições do ar, estas sondas marítimas monitoram a temperatura e a profundidade das águas. Cada ano, um voo realizado em meados de abril é especial para a patrulha. Hoje, este avião se dirige para o local onde o Titanic encontrou seu destino. Navegar nestas águas geladas não é menos perigoso hoje do que era em 1912. O perigo começa logo no cais. O capitão Bruce Jenkins dirige um barco de pesca em Peeling Gate, na Terra Nova. Abrir caminho pelo gelo antes do amanhecer é um trabalho arriscado. Mesmo um pequeno growler é capaz de afundar um navio. A pior época é o começo da primavera. Há uma cobertura maciça de gelo e isso dificulta as coisas nesse período. Para navegar, nós usamos o radar e holofotes. Às vezes é muito desgastante. O pior são os blocos de gelo liso, que chamamos de growlers. São muito perigosos, porque 3/4 deles ficam submersos e a gente tem que avistá-los. Nem os barcos de pesca, nem os cargueiros cruzam estas águas sem acompanhamento. Sempre que o gelo marinho ameaça as rotas de navegação, navios quebra-gelo, como o Henry Larsen, da Guarda Costeira do Canadá, assumem a linha de frente. 20 graus a este bordo. Pode vir, 330. O Henry Larsen é um rolo compressor flutuante. 13.000 toneladas, impelidas por 17.000 cavalos vapor, fazem com que o navio possa romper caminho através de blocos de gelo com 10 metros de espessura. Para aumentar seu alcance, o Larsen leva consigo sua própria força aérea. Okay, good morning, Gary. Just to make sure, are you ready to copy the ice message, over? O ponto de vista aéreo do helicóptero da Guarda Costeira fornece as peças que faltam para completar o quebra-cabeças. A equipe aérea do quebra-gelo também é útil nas missões de busca e salvamento. Um SOS desesperado faz com que o Larsen se afaste de sua rota. Nas proximidades das massas geladas, o barco de pesca está à deriva com o leme avariado pelo gelo. Impossibilitado de manobrar, o barco é uma presa fácil para os growlers e corre o risco de ser esmagado entre os blocos. Com a proximidade da noite, é uma corrida contra o tempo.
A tripulação do Larsen se apressa em atirar um cabo de reboque na direção do barco. Rebocado com segurança, o barco de pesca acompanha o quebra-gelo que abre caminho por entre a banquisa de volta à costa. A 750 quilômetros a leste, a Patrulha Internacional do Gelo está se aproximando de um local de encontro solene. Nenhum marco assinala este ponto do oceano, onde a tripulação se prepara para uma discreta cerimônia. Latitude 41 graus norte. Longitude 50 graus oeste. O local onde o Titanic encontrou o seu destino. On the aircraft, it is with great respect and reverence that the United States Coast Guard and the Titanic Historical Society commemorates the 85th anniversary of the sinking of the Titanic. Today, April 11th, 1997, we cast these wreaths into the ocean where the Titanic struck an iceberg and sank with a loss of more than 1,500 lives. Desde a criação da patrulha em 1914, nenhum único navio foi afundado por icebergs nas águas que ela controla. Ainda assim, enquanto houver navios cruzando as águas do Ártico, a vigilância constante é a única defesa do homem contra essas montanhas flutuantes de gelo. Mas os perigos gelados dos polos se empalidecem diante do resplendor das montanhas de fogo de nosso planeta. O fogo do inferno, aqui mesmo na Terra. Vulcão. O próprio nome deriva de Vulcano, o deus romano que forjava nas profundezas os raios que caem dos céus. Os vulcões têm sido objeto de adoração ao longo da história da humanidade. O Kilauea, no Havaí, era considerado a morada de Pele, a deusa do fogo. A montanha que os mexicanos chamam El Popo era um local sagrado dos antigos astecas. Apesar do poder devastador dos vulcões, povos de todo o mundo constroem suas moradias nas proximidades dessas montanhas, do Japão ao Yucatán, da Islândia à Itália. O Monte Etna, o vulcão mais ativo da Europa, ergue-se numa região densamente povoada do leste da Sicília. Há séculos o homem vem estudando as erupções do Etna. O Etna tem espalhado fogo e destruição ao longo de sua história. Sua erupção mais arrasadora ocorreu em 1669, quando um oceano de lava soterrou a cidade de Catânia e mais uma dúzia de outras em sua marcha incontrolável na direção do mar. 20.000 pessoas morreram. Hoje, o vulcão ainda se ergue sobre Catânia, a segunda maior cidade da Sicília. As pessoas não se referem à próxima erupção em termos de se acontecer, e sim em quando será. Apesar dessa ameaça permanente, cerca de 1/4 de sicilianos vive, trabalha e se diverte bem no coração da zona de perigo. É uma coisa que dá medo, eu sei. Pode explodir a qualquer instante. As pessoas que vivem aqui perto do vulcão dizem: meu Deus, proteja nossas casas, proteja-nos do fogo do Etna. Para aqueles que vivem sob a ameaça constante do fogo subterrâneo, é muito natural voltar-se para os céus em busca de proteção.
E a história tem reforçado essa crença em intervenções milagrosas. Na terrível erupção de 1669, uma capela na aldeia de Nicolosi ficou soterrada embaixo de 7 metros de rocha derretida. Mas no fim desta escadaria, um milagre aconteceu. A lava envolveu um dos tesouros da cidade, uma estátua de Nossa Senhora. Cerca de 40 anos depois, uma freira da localidade teve a visão de que a Madonna continuava intacta no meio da lava solidificada. Inspirados pela sua fé, os habitantes da cidade escavaram a rocha até que encontraram uma câmara natural vazia. E ali, exatamente como a freira havia previsto, estava a estátua de mármore pintado que nada sofrera. Desde então, a Madonna está exposta numa nova capela, na encosta da montanha em Nicolosi. Mas a fé não é a única defesa da humanidade contra os vulcões. Hoje, a ciência toma a dianteira nesse combate. Entre os especialistas do Instituto Italiano de Vulcanologia de Catânia está o geólogo Mauro Coltelli. Quando vou ao Etna, sinto uma grande excitação. Mesmo já estando habituado, sempre pode haver alguma coisa nova, alguma coisa que nunca presenciei antes. A viagem diária de Mauro o leva a escalar 3 quilômetros, cruzando filetes de lava antigos e recentes que servem de lembretes do imenso poder do Etna. É um percurso que dá o que pensar, mesmo para este apaixonado pelos vulcões. Os vulcões não são maus. Eles são uma expressão da vitalidade da Terra. É a Terra viva, a Terra que pulsa. Eles vivem a sua vida. Nós é que temos que nos aproximar deles com cuidado. Mas como Pipo Escrivano descobriu, quando a lava escorre, nós percebemos que chegamos perto demais. Minha casa ficava aqui, mas em 1981 ela foi arrastada pela lava. Eu saí naquela noite e quando voltei, encontrei a polícia estadual. Nós nos cumprimentamos e eu disse, até logo. Eles responderam, não vá a lugar nenhum, não existe mais nada lá adiante. Guardei as chaves de lembrança. Aqui estão as chaves do portão e da casa. De vez em quando olho para elas e lembro que já tive uma casa. Evitar a morte e a destruição é o objetivo de todo vulcanólogo. Mas o impulso principal que o leva até as crateras é uma obsessão pelo desconhecido. Como vulcanólogo, meu trabalho é ajudar as pessoas a entender como um vulcão funciona. Não é possível prever quando vai haver uma erupção. Podemos apenas entender como ela acontece e saber se está próxima ou não. Apesar de todos os modernos instrumentos científicos, vulcanologistas como Mauro Coltelli podem apenas imaginar como deve ser o inferno borbulhante que se esconde sob o Etna. No final de um tubo de lava solidificada, muito abaixo da base da montanha, existe um lago de magma incandescente. Quando a temperatura deste reservatório aumenta e a pressão torna-se muito grande, o magma é empurrado para cima. Uma maré ardente sobe por estes tubos e por entre as fendas das rochas até explodir na superfície. Profissionais como Mauro conhecem esse perigo, mas o Etna atrai observadores do mundo inteiro e muitos não fazem a menor ideia dos perigos a que estão sujeitos. Em 1991, Mauro observou horrorizado um grupo de estudantes tchecos caminhando pela borda da cratera, fascinados pelo espetáculo do vulcão que atirava para o alto pedaços de rocha do tamanho de um automóvel.
Eles eram loucos, não sabiam o que estavam fazendo. E ficaram ali olhando o espetáculo como se estivessem vendo um filme. Mas entre um cinema e um vulcão de verdade, existe uma grande diferença. Não existe garantia de segurança perto de um vulcão. Mas para turistas e curiosos, a melhor solução é um guia que conheça bem a montanha. Horácio Consoli escala o Etna desde os 7 anos de idade. A gente se apaixona pelo Etna como se apaixona por uma mulher. O Etna tem sido a minha grande paixão. Anos de convivência com a montanha ensinaram a Horácio muitos dos segredos dela, mas mesmo assim, o Etna é por natureza um anfitrião violento e impiedoso. Sim, às vezes a gente tem medo, principalmente quando está acompanhado de outras pessoas. É um vulcão ativo e nunca se sabe o que pode acontecer. Uma explosão mais forte pode ferir alguém. Aconteceu em 1979 uma explosão na cratera central. Morreram 9 pessoas e 23 ficaram gravemente feridas. Foi a experiência mais triste que tive com o Etna. Em dezembro de 1991, o vulcão entrou numa erupção que durou 6 meses. A correnteza de lava quase aniquilou a vila de Zaferana. Foi feito todo o possível para deter o avanço da lava. Equipes de emergência cavaram um poço e construíram uma barragem de terra com cerca de 30 metros de altura para tentar deter o rio de rocha derretida. Mas em meados de abril, o Etna conseguiu romper essa barragem. O exército italiano e os fuzileiros navais dos Estados Unidos combateram o perigo pelo ar, bombardeando os rios de lava com blocos de concreto e com explosivos. Este ataque sem precedentes conseguiu mudar a direção de parte do fluxo. Mas ainda assim, uma outra parte continuava a se aproximar da cidade, forçando o povo de Zaferana a recorrer a uma instância superior. Mais uma vez, a fé pareceu produzir um milagre diante de um perigo tão grave. Numa das casas, a lava se deteve a apenas alguns centímetros de distância das paredes de pedra. Aconteceu aqui. A lava vinha descendo. Rezamos para Nossa Senhora e a levamos até aquela cerejeira ali. E foi ali que a lava parou. Desde então, a cada primavera, o povo de Zaferana comemora a milagrosa salvação de sua cidade. Para outras pessoas, o verdadeiro milagre reside no imenso esforço humano que retardou e desviou a correnteza de lava durante as semanas e meses precedentes. Foram a ciência e a tecnologia que salvaram Zaferana. Mas nem a fé nem a ciência podem salvar aqueles que estão no trajeto de um cataclisma realmente grave. A cerca de 500 quilômetros ao norte do Etna ficam as ruínas de Pompeia, uma cidade que foi inteiramente engolida pela lava quando o Monte Vesúvio entrou inesperadamente em erupção no ano 79 da era cristã. Em 1815, a erupção do Monte Tambora, na Indonésia, matou mais de 90 mil pessoas. Nuvens gigantescas de cinzas vulcânicas obscureceram a luz do sol no mundo inteiro, produzindo o que foi chamado o Ano Sem Verão. Mais recentemente, a inesperada erupção do Monte Santa Helena espalhou na América do Norte um grau de destruição nunca visto em muitos séculos. E no Mar do Caribe, o paraíso tropical da ilha de Montserrat transformou-se num verdadeiro inferno pelos gases e cinzas expelidos pelo Monte Soufrière. Qual deverá ser a sorte dos vizinhos do Monte Etna? Para Mauro Coltelli, a ilha de Stromboli, que fica nas vizinhanças, pode fornecer algumas pistas.
Stromboli é uma verdadeira joia do Mediterrâneo, uma ilha onde moravam cerca de 3.000 pessoas. Hoje, restam apenas algumas centenas, pois a ilha também é o local de um dos vulcões mais ativos da Itália. Nós nos preocupamos muito com a sorte da população de Stromboli. Ao longo dos anos, as torrentes de lava têm recoberto centenas de acres de terreno onde existiam casas e fazendas. Mauro escalou a montanha para examinar uma câmera de TV de controle remoto que envia imagens da cratera 24 horas por dia. A blindagem da câmera lhe permite registrar imagens que nenhum ser humano conseguiria filmar. No Monte Etna, instrumentos ligados ao observatório do vulcão ajudam os cientistas a gravar imagens de uma atividade vulcânica que o olho humano não poderia registrar. O laboratório atual fica próximo ao anterior, que foi engolido pela lava em 1979. Tanto o cientista quanto o guia dependem do observatório e da visão que ele proporciona das forças em atividade no interior da montanha. A 20 metros da superfície, um laser supersensível monitora as menores mudanças no interior do vulcão. Esta é apenas parte de uma rede de sensores que alertam cientistas de que uma erupção está a caminho. Acho que a próxima erupção do Etna será muito violenta. Io credo che rispetto a qualche secolo fa, ma anche rispetto a qualche anno fa, siamo in grado. Mas em comparação com os anos anteriores, nós agora estamos muito mais preparados para saber quando a erupção acontecerá e poderemos aconselhar as autoridades a como evitar maiores prejuízos. Come fare a minimizzare i danni, non a evitare i danni, a minimizzare. Apesar de tudo quanto a ciência já aprendeu sobre esses vulcões, muitos daqueles que vivem perto da montanha ainda se apoiam na fé para salvá-los da força do Etna. Acho que no futuro será do jeito que é hoje. Não podemos perder a fé de um dia para o outro. A fé é o que nos sustenta, o que nos mantém unidos. Sempre vai haver alguém que acredita em milagres. Os milagres estão aí, basta ter fé. As forças subterrâneas que dão origem aos vulcões não se detêm na beira do oceano. Quando a Terra explode sob o oceano, ela desencadeia um fenômeno terrível que pode se espalhar em questão de minutos por centenas de quilômetros. Uma montanha feita não de fogo, mas de água. O tsunami. Em 29 de novembro de 1975, uma dessas ondas arrasadoras se abateu sobre a ilha do Havaí. Houve 2 terremotos naquela manhã, e foi o primeiro deles que nos acordou. Mike Stearns, de 17 anos, estava acampando com um grupo de escoteiros perto da praia de Jalapé. Tínhamos acabado de entrar na barraca para dormir. Foi quando aconteceu o terremoto maior, que deu origem ao tsunami. Era uma noite sem lua e nós estávamos tentando desamarrar nossos sapatos, que estavam pendurados na barraca. Foi quando alguém gritou, vejam, porque nós estávamos de costas para o mar. E vimos aquela muralha branca de água vindo na direção do abrigo. Era o tsunami que estava chegando.
Dentro de segundos, o oceano ergueu-se a mais de 13 metros. Mike e seus amigos foram engolidos pela onda gigantesca. Foi como se eu me chocasse contra uma parede. Acho que perdi os sentidos. A única coisa que passou pela minha cabeça foi: quero morrer depressa, quero morrer depressa. Achei que tudo tinha acabado. Vida ou morte foi apenas uma questão de sorte. Então comecei a chamar pelos meus amigos. Eu não sabia quem tinha escapado. Quando as águas baixaram, deixaram 2 mortos. Um deles era o chefe do grupo de escoteiros. Os que sobreviveram passaram a entender por experiência própria o significado daquela palavra exótica, tsunami. Uma geração depois, a maior parte dos frequentadores dessas praias não faz ideia do que significa tsunami ou do perigo representado por estas ondas gigantescas. Tsunami? Tsunami é um peixe encontrado aqui nas ilhas do Havaí, na praia de Kona. Tsunami parece japonês. Deve ser uma comida japonesa. Uma baleia fêmea. Um tsunami é uma onda gerada por um impulso, assim como um terremoto, a erupção de um vulcão ou o deslizamento submarino. Ele pode se deslocar através de uma grande extensão de água e atingir uma praia em qualquer lugar do mundo, uma onda com dezenas de metros de altura. Para o Dr. Walter Dudley, tsunami é muito mais do que uma exótica palavra japonesa. E ele dedicou toda a sua vida ao estudo das águas dos oceanos. Estas ondas que estamos vendo em movimento aqui são geradas pelo vento. Mas elas existem apenas na superfície da água. As ondas do tsunami são diferentes porque são produzidas por um impulso no próprio oceano. Um terremoto submarino pode mover montanhas de água numa questão de segundos. A convulsão envia uma onda de choque ao longo do mar, e à medida que essa onda se propaga na direção da terra, a elevação do fundo do mar empurra a onda para cima. Ao chegar à praia, a onda pode estar mais alta do que as árvores ou os edifícios. Em 1º de abril de 1946, a população do porto de Hilo, no Havaí, não acreditou que estivesse no caminho de uma dessas ondas monstruosas. Em 1946, as pessoas pensaram que era uma brincadeira de 1º de abril. E quando a onda atingiu essa área, houve muitas mortes. 96 pessoas somente em Hilo. Esse desastre terrível convenceu os sobreviventes e o governo dos Estados Unidos da necessidade de um sistema de alarme contra tsunamis. E assim nasceu o Centro de Alerta de Tsunamis do Pacífico. Aqui, dados sísmicos de postos de observação ao longo do oceano são monitorados 24 horas por dia. Ao primeiro sinal de um tremor que possa produzir ondas, o Centro de Alerta emite um alarme. Com um inimigo que se move a cerca de 900 km por hora, cada segundo é importante. Os tsunamis podem atingir qualquer litoral. Já aconteceram até no Mediterrâneo, mas o Pacífico é o seu território favorito. O Pacífico é circundado por vulcões em atividade e por falhas geológicas. Situadas na borda oeste desta zona de perigo, as ilhas do Japão são um alvo constante de terremotos e de tsunamis. Um pequeno tremor numa noite de 1896 não pareceu ser motivo para grande alarme. As pessoas no litoral de San Rico voltaram logo para a cama, sem fazer ideia do que estava para acontecer. O tsunami de San Rico é lembrado hoje como uma das ondas mais mortíferas da história. Dezenas de milhares de pessoas foram arrastadas para a morte por uma verdadeira muralha de água. Neste século, os tsunamis têm fustigado repetidas vezes a costa do Japão.
Em 1983, um ônibus com este grupo de estudantes foi surpreendido por uma dessas ondas sísmicas. O chão estava rachando, os canos d'água estouravam e os postes de telefone e de energia elétrica estavam caindo. Eu lembro que o motorista estava guiando como um louco para fugir do tsunami, tentando evitar as rachaduras no chão. E ao mesmo tempo, o tsunami se aproximava. Com a terra oscilando sob seus pés, eles correram para lugar seguro. Estas fotos feitas na hora mostram a terrível ameaça da muralha de água. Por um instante eu achei que ia morrer. Para mim era o final de tudo. O chão não estava normal. Nós queríamos escapar a todo custo. Não pensávamos em outra coisa. Os estudantes conseguiram fugir para um lugar seguro, mas centenas de outras pessoas não tiveram a mesma sorte. Forçados a conviver com terremotos e tsunamis, os japoneses aprenderam há muito tempo que a melhor maneira de se defender contra eles é através da educação. No Centro de Treinamento contra Terremotos em Shizuoka, os estudantes aprendem através da observação e da experiência direta. Este centro possui o maior tanque de simulação de tsunamis do Japão. Mas jogos e simulações não são as únicas técnicas criadas pelos japoneses. Eles também constroem muralhas. Cerca de 3.000 quilômetros de concreto, pedra e aço transformaram trechos mais vulneráveis de seu litoral em fortalezas contra o mar. Mas quando ondas realmente grandes acontecem, não existem defesas. Os tsunamis podem ser produzidos por vulcões que explodem, deslizamentos submarinos e terremotos. Existe outra maneira muito peculiar de produzir um tsunami, quando um objeto do espaço exterior, como um asteroide ou um grande meteorito, se choca com a Terra. O mais provável é que ele caia no oceano, e isso pode criar um enorme tsunami. O espaço sideral. Pensamos no espaço como algo infinito e vazio, mas na verdade, trata-se de um local acidentado e repleto de perigos. Não há dúvida de que o nosso planeta é um alvo permanente. Asteroides e cometas têm bombardeado a Terra desde tempos imemoriais. Não há como ignorar as provas científicas disto. Esta cratera, com mais de 1,5 km de diâmetro no Arizona, é a marca deixada por um bloco de pedra caído do espaço. Este impacto, ocorrido há cerca de 50 mil anos, deve ter exterminado todos os seres vivos num raio de centenas de quilômetros. Pequenos meteoros caem em nosso planeta com uma inquietante frequência. Em 1992, esta bola de fogo cruzou os céus de Nova York e da Pensilvânia. Preocupada com essa ameaça, a NASA tem rastreado todos os impactos ocorridos na última década. Foram 250, uma média de 1 a cada 2 semanas. Em 1993, astrônomos descobriram que um grupo de cometas havia entrado em rota de colisão com o planeta Júpiter. Astrônomos do mundo inteiro acompanharam fascinados o choque dessa frota de corpos celestes com o planeta gigante a mais de 200 mil quilômetros por hora. O maior desses impactos ergueu uma enorme bola de fogo e uma nuvem escura maior do que o nosso planeta. Caso tivesse atingido a Terra, esta explosão teria liberado mais energia do que todas as bombas atômicas fabricadas até hoje. Em 1989, um asteroide com um diâmetro de 400 metros deixou de atingir nosso planeta por uma diferença de apenas 6 horas.
Da próxima vez, talvez não tenhamos a mesma sorte. Atingida por um desses asteroides, a Terra pode se ver varrida por furacões de poeira e fogo. Tsunamis gigantescos, intermináveis terremotos e erupções vulcânicas, que podem acabar nos conduzindo a uma nova era glacial. Com um bom sistema de alarme e um pouco de sorte, a humanidade pode sobreviver. E assim, em todo o mundo, homens e mulheres vigiam e esperam, e passam suas vidas inteiras no rastro dos assassinos.